Bom dia, terça-feira, dia 30 de março de 2021. Estamos aqui firmes e fortes depois de uns bons dias de descanso, né? Que nós tivemos aí nesse feriado. Hoje a gente vai rever um pouco sobre as histórias em quadrinhos, né? A gente vai entender como eles são feitos, as formas dele, distribuídos em formas de quadro, o que contém, né, as onomatopeias, os tipos de balões, o que cada balão significa, entre outras coisinhas bem interessantes, né? A gente vai dar essa aprofundada no mundo dos quadrinhos, tá certo? Então, vamos acompanhar comigo uns slidezinhos para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre as histórias em quadrinhos, tá? Então, para a gente poder dar continuidade, aqui, o mundo dos quadrinhos. Aí nós temos o roteiro, né? Em qualquer situação pode poder se transformar numa história bem legal, bem divertida. E geralmente aqui são os formatos que nós encontramos nos gibis. Vocês vão pegar o gibi de vocês, dar umas folheadazinhas nele, vocês vão entender esses formatos. Às vezes vem dois quadrinhos juntos, uma cena só inteira, vem outras juntas, né? Vários formatos e todos eles podem conter uma história bem divertida, bem legal, né? Os quadrinhos, a história em quadrinho, compõe-se de quadros que combinam dois meios de comunicações distintos, dois meios de comunicações diferentes. No caso, os desenhos e os textos, né? Que é o que a gente encontra nas histórias em quadrinhos. Nós temos também os personagens, nós temos o personagem principal, que é o herói, e os demais sempre são coadjuvantes, né? Figuras que vão auxiliar na história em quadrinhos. E em outras histórias em quadrinhos, nós temos não só um personagem principal, né? Às vezes tem dois ou mais personagens principais nas histórias em quadrinhos. Nós vamos estudar um pouco sobre os tipos de balões, né? Nós temos esses balões que eles vão indicar a fala, o pensamento. Você vê que são modelos diferentes, né? O balão da fala, ele vai vir arredondado e só com um símbolozinho puxando. Já o balão do pensamento, ele vai vir tipo numa forma de nuvem, que a gente assemelha ao nosso pensamento, e ele vem com essas bolinhas assim. No grito, a gente vai ter aquela coisa mais espantosa, né? Em forma de espanto. Quando for cochicho, vai vir pontilhado. Quando for para falar de amor, alguma coisa assim, vai vir em forma de coração. E quando for de ideia, vem bem semelhante ao pensamento, porém diferente, né? Ele vai vir em uma forma de uma lâmpadazinha, né? Então são vários tipos de balões diferentes, né? Que corresponde à conversa dos personagens. Nós temos as legendas, né? No quadrinho, desempenha um papel equivalente ao narrador. A legenda, esse papel equivalente, é como se fosse o narrador. Ele vai descrever algum fato importante, alguma coisa importante para aquela determinada cena, né? Que vai vir em forma de legenda. Outra coisa que compõe as histórias em quadrinhos são as onomatopeias, né? Por meio delas, a gente vai entender que o autor quis mostrar algum ruído ou alguma coisa diferente pra gente, né? Então, nós temos o crass, bang, tum, ping, toque-toque, toing, chwack, vup, ding-dong, cabrum. Então, em algum deles, nós vamos entender o que é que significa essa onomatopeia, né? Por exemplo, o toque-toque, a gente vai escutar como se fosse uma batida da porta. O cabrum, a gente vai pensar que foi um trovão, né? Ding-dong, uma campainha. Então, a gente vai entender através dessa onomatopeia o que o autor procura transmitir pra gente, aquele som, aquele ruído específico de alguma coisa, né? Nós temos essas onomatopeias fora dos balões e nós temos onomatopeias dentro de balões, né? Por exemplo, glup vai ser sinal que alguém sentiu alguma coisa. Nhaque vai ser sinal que a pessoa está comendo. É como se fosse o frio. Sniff vai estar dando aquela churumingadazinha, né? Buá vai estar chorando. Vamos ter de raiva, né?
entre várias outras onomatopeias que também podem vir dentro dos balões, né? Elas vão transmitir algum som, algum ruído que o autor quis passar pra gente aquela informação. Tanto pode vir em balões como não. Nós temos também essa parte, né, que é o final do desfecho do trabalho. Todo leitor gosta de uma surpresa sempre no final, né? E a palavra fim, ela sempre vem colocada no final. Se vocês observarem, ela sempre vem no cantinho direito do último quadrinho, a palavra fim, né? Então, eu convido vocês para poder viver, entrar no universo dos quadrinhos, né? Onde a diversão é garantida. Isso vocês podem ter certeza, tá? Então, vocês receberam aí algumas atividades, né? Algumas histórias em quadrinhos, aonde estão com os balões em branco. Então, é a parte que vocês vão produzir, vocês vão observar o tipo do balão, né? De cada história e vão escrever uma história. De acordo com as imagens que tem em cada balão, em cada quadrinho, vocês vão contar uma história bem divertida, bem interessante, usando a criatividade de vocês. E lembrando para observar sempre o formato do balão, tá certo? Então, como atividade de sala e de casa, nós temos aí algumas folhinhas com as histórias em quadrinho onde os balãozinhos estão em branco. Então, vocês vão fazer duas agora pela manhã, como atividade de sala, e duas à tarde como atividade de casa, onde vocês vão criar essa história em quadrinhos de acordo com as imagens que já tem, né? Já tem os desenhos, então vocês vão apenas fazer a história, criar o diálogo entre eles, lembrando de observar sempre o formato dos balões. Se ele tá com pensamento, se é de grito, se é só de um diálogo normal, se é apaixonado, se teve uma ideia, né? Se tá pensando em alguma coisa, de acordo com os tipos de balões que nós vimos. Tá legal? Então, pela manhã agora, vocês vão ter esse do Cebolinha e do Cascão, onde o Cebolinha vai estar ouvindo uma música, né? Uma da atividade de sala. O outro da atividade de sala é a parte que está o Cebolinha e o Cascão. Ele já vem colorido, esse do Cebolinha e do Cascão, que eles estão conversando. O Cebolinha tá até plantando bananeira, como a gente fala, né? Então, são os dois que vai ficar para atividade de sala, onde vocês vão criar uma história. Observa bem os balões para vocês entenderem, porque eu quero ver se vocês entenderam realmente o que foi transmitido para vocês em relação aos formatos dos balões. E para casa, vocês vão ter onde tá o Cebolinha, a Mônica e o Cascão, lá num pensamento da Mônica, um sonho e tal, tem uma história lá transcorrendo, né? E onde vocês vão escrever, desenvolver essa história também, produzir. E tem a do Chico Bento, que também fica para casa, tá certo? Então, tem duas que são coloridas e duas que não são. As que são coloridas, ótimo, você só vai preencher os balões contando uma história. As que não são coloridas, você também vai me dar um colorido bem bonito, tá legal? Não esqueçam de colocar o nome na atividade de vocês. Então, para casa, essa atividade dos balões, onde vocês vão contar a história do Chico Bento e a da Mônica. E a outra, as de sala, são as duas do Cebolinha, não esqueçam, tá legal? E eu espero que vocês usem bem a criatividade de vocês. E amanhã nós continuamos com as nossas histórias em quadrinhos, tá legal? Bom dia pra vocês e até amanhã!